Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Unicast aqui da TV Unifev, o podcast da Unifev, que traz assuntos muito relevantes para a gente debater num bate-papo gostoso e descontraído. E hoje o nosso assunto é o curso de Direito. A gente vai falar um pouquinho sobre as características do curso, mercado de trabalho e conversar com os nossos convidados especiais que vão compartilhar também um pouquinho da trajetória profissional deles. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Aqui cada um se apresenta, tá? Então quero que vocês falem o nome, a área de atuação, a função que exerce no curso. Vamos começar com o Fernando, coordenador do curso. Novo coordenador, seja muito bem-vindo. Fernando, se apresenta para o pessoal. Boa tarde a todos, boa tarde vocês três aqui que estão conosco, né? Meu nome é Fernando Guastini, eu sou coordenador do curso de Direito, sou advogado criminalista e leciono Direito Penal e Processo Penal na Unifev. Muito bom. Professor Wilson, se apresente. Bom, é um prazer enorme também estar aqui, né? Estar aqui com todos vocês. Também é um prazer poder falar com os ouvintes, né? E os que nos assistem pela TV Unifev. Meu nome é Wilson Domingues, eu também sou professor na instituição, ministro as disciplinas de Direito Constitucional, Administrativo, Direito Internacional e Direito Processual Civil. Quase toda a grade, né? Metade da grade é com o professor Wilson. Trabalhamos também agora, né, no novo desafio aí, podendo contribuir junto com o Fernando na coordenação do núcleo, né? Então, e atuo também como advogado, né, na área de direito público, especialmente processos relacionados à administração pública. Muito bom, bem-vindo. Breno, que é egresso, já foi professor, escritor, tabelião. Fala um pouquinho, Breno, conta um pouquinho da sua trajetória. Meu nome é Breno Doris e tudo que eu sei, o Wilson que me ensinou. Aê! O homem é uma vida. Mas você, é um prazer estar aqui com você, meu amigo. Que saudade que eu estava desse convívio nosso na faculdade. A gente teve tanto tempo junto, né? Verdade. Prazer estar aqui com você. Igualmente. As boas-vindas ao novo cargo, né? A sua função. Breno. Tenho certeza que você vai desempenhar bem, doutor Fernando. Você, pelo pouco tempo que nós estivemos juntos, eu já percebi que você é vocacionado à docência, ao ensino, um trabalhador muito sério, um profissional muito sério. Muito Boa obrigado. sorte. E eu sou Breno Doris, tabelião, sou professor de Direito Empresarial, gosto de escrever alguns livros e nas horas vagas sou tabelião, não sei, talvez invertido isso, mas enfim, estamos aqui para falar um pouquinho de mercado de trabalho. Isso. Bora lá, daqui a pouquinho a gente mostra também seus livros. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho das características do curso de Direito da Unifev, curso que já tem tradição, muitos anos de história. Fala um pouquinho, Fernando, do curso para a gente. O nosso curso de Direito, ele é composto por 5 anos, né? Nós temos turmas no matutino e temos turmas no noturno. As unidades curriculares, elas se dividem basicamente naquelas disciplinas mais propedêuticas de formação humanista, como antropologia, sociologia, história do direito. E no mais dos cursos, nos demais termos, são as disciplinas mais técnicas, né? Como penal, civil, constitucional, administrativo, processo, né? E do 7º período ao 10º, nós temos, junto com essas matérias, as disciplinas de prática, né? Então, nós temos os laboratórios de penal, civil e trabalhista, que aí acompanham o aluno nos últimos 2 anos. No último ano, temos o trabalho de defesa de monografia, que nós chamamos de trabalho de conclusão de curso também, onde o aluno elabora um projeto, ele faz um artigo científico e faz uma defesa perante uma banca formada por 3 professores, né? Normalmente 2 professores da instituição e um professor convidado. Muito bom. Professor Wilson, tem pós-graduação também na Unifev, né? Para quem quer dar continuidade aos estudos. Temos sim. A Unifev oferece pós-graduações, né, em processo penal e processo do trabalho e direito do trabalho, né, Fernando? Sim, é isso aí. Então, além da graduação, que já é algo de excelência na instituição, como você falou, o curso já tem vários anos, né, formando aí bons profissionais que atuam no mercado. Nós temos também a possibilidade da especialização, né? Além da graduação, temos os cursos de extensão, como o próprio Fernando falou, que acrescenta bastante também no conhecimento dos alunos, os laboratórios de prática,
no qual eles podem vivenciar através da experiências práticas, com casos concretos, experimentados aí pela comunidade que nos procuram para um auxílio judicial, né? Eles podem também viver experiências práticas, né? Aplicando o conteúdo teórico das disciplinas nos casos que são levados para a comunidade para uma atuação através do escritório modelo, né? Que depois nós vamos ter oportunidade de falar um pouquinho mais também do escritório modelo. E a pós-graduação ela vai dar um up, né? Ela vem trazer um conhecimento mais específico, né, nesses campos aí, nessas áreas do direito em que os nossos alunos procuram aí um aprofundamento, né, a fim de serem especialistas na área, né? Costumo dizer que o direito forma clínicos gerais, né? Como se fosse na medicina. Saem com uma formação geral de todo o direito, né, como ciência jurídica. E depois eles podem procurar se especializar de acordo com a inclinação que cada um tem, né, de acordo com uma vontade maior de aprofundar os estudos numa determinada área. Seria isso, né, que nós temos lá para oferecer para todo mundo que nos procura. Breno, fala um pouquinho para a gente da importância dessa formação como um todo na construção de uma carreira. Dentro da faculdade dá para você experimentar várias coisas e decidir que área que você quer, porque tem muita área dentro do direito, né? Tem uma enormidade de possibilidades. O Wilson foi muito preciso no que ele falou quanto à questão de nós formarmos como se clínicos gerais fôssemos. Mas eu entendo que o mercado de trabalho ele pede que nós sejamos especialistas. Então, o retorno financeiro, na minha avaliação, ele se faz com base no aprofundamento em uma matéria, se pode-se dizer, em um setor mais focado dentro de uma matéria. Quanto mais especialista você for, eu entendo que melhor você tem chances de ser bem sucedido. Então, se você se forma, você fala, olha, eu sou meio que clínico geral, você está dizendo, na minha visão, implicitamente, que você é bom mais ou menos em tudo. Então, eu pego e faço, mas eu sei mais ou menos. Dá para você confiar um caso de grandes proporções a esse profissional? Eu entendo que os clientes tendem a ficar temerosos. Então, a pós-graduação, ela pode ser um primeiro passo nesse sentido. Mas você pode começar antes. Eu acho que o estágio, quando bem utilizado, ele já vai direcionando aquele aluno para a especialização. Então, escolher o estágio é um primeiro passo para ser um bom profissional e ter um resultado econômico, ter sucesso na profissão, e com isso você vai se destacando dentro de uma quantidade enorme de profissionais que ficam no meio ali, meio generalistas, meio sabendo um pouco de todo o contexto do curso. Muito bom. E, Fernando, me fala um pouquinho de áreas de atuação. Muita gente pensa no direito para ser advogado, para prestar concurso público, mas são várias áreas, várias possibilidades. Como que vocês avaliam o mercado regional e nacional? Na verdade, quando o aluno já ingressa no curso de Direito, na graduação, ele já deve ter em mente o que ele vai querer ser lá na frente, né? Se ele vai advogar, se ele vai querer fazer concurso, se ele vai querer seguir a carreira acadêmica, né? E durante o curso ele vai se familiarizando, vai se apaixonando por determinadas áreas. Mas, impreterivelmente, quando ele se forma, a gente até comenta com os alunos, né? Faça a prova da OAB enquanto está tudo fresquinho na sua cabeça. É outro passo difícil, Passa né? na OAB, não é uma prova fácil, é uma prova bastante concorrida, né? São duas fases. A primeira fase são questões de múltipla escolha, a segunda fase é uma peça escrita e questões discursivas, né? Então o aluno passa na OAB, depois ele vai poder advogar, caso queira, né? Em advocacia privada ou até prestar concurso. Ele tem um leque, uma gama imensa de possibilidades de poder ingressar em qualquer carreira jurídica por concurso público de provas ou de provas e títulos, como, por exemplo, magistratura, Ministério Público, procuradorias, né? Cartórios, né? Como o Breno aqui do lado, como tabelião de um cartório, delegado de polícia, né? Na carreira acadêmica ele pode seguir uma especialização, um mestrado, um doutorado e tentar ingressar numa universidade pública, né? Por meio também de concurso, começar lá como adjunto ou como assistente. Então o direito dá um leque absurdo
tanto para a advocacia quanto para a área de concurso público, né? É o que a gente fala para os alunos, né? Estudar sempre, né? Porque na hora que entra na faculdade é um funil e lá fora ele já espreme bastante. Significa que é muito concorrido. O penúltimo concurso da magistratura aqui em São Paulo, tivemos 24 mil inscritos para 40 vagas. Caramba! Então, assim, né, acaba fazendo uma peneira muito grande das fases que vão chegar até o final. Normalmente são 6, 7 fases, né? Então, chega lá no final mesmo, menos de 100. Então, a gente fala para o aluno, se você quiser fazer concurso, são 16 horas por dia de estudo. É bastante, né? Mas até chegar lá, né, Breno? Esse dói na alma ficar sentado 16 horas lá, não é fácil. Breno, né? você que, né, fez concurso público, qual que é a dica, a orientação? O professor falou aí 16 horas, é já começar a se preparar desde o início da faculdade. Exatamente. Eu vou falar para você que tem pouco tempo para estudar. Você tem, às vezes, família, você tem filhos, você tem um emprego, ou 2 ou 3, e quer passar no concurso público, é organização, você tem que se organizar. Eu entendo o seguinte, a última coisa que você vai fazer, depois de deixar tudo organizado, é sentar para estudar, e não o contrário. Quando você tiver com a cabeça realmente organizada para sentar e estudar, aí sim você vai absorver o conteúdo que precisa ser feito. E eu faço isso desde os meus primeiros anos de estudo, eu concentro, eu trouxe aqui, isso aqui é o meu material de estudo do cotidiano. Então, eu estudo isso aqui várias vezes ao longo de vários dias. E mentalmente eu fico tentando recobrar aquela informação, sem ter acesso ao papel. Porque eu entendo, assim, não sei se você concorda, que é assim, o que eu consigo falar aqui para você, se eu começar a falar, por exemplo, de títulos de crédito para você e falar todo o conteúdo que tenho na minha cabeça, é o saldo do que efetivamente eu tenho na cabeça. Do que tá é o realmente guardado. saldo do que efetivamente eu sei. Então, para uma prova oral, para uma primeira fase, para uma segunda fase, esse é o meu método. Então, eu concentro o material, mas antes de sentar para estudar, eu paguei a conta que eu tenho que pagar, eu dei leite para o meu filho, que precisa comer, ou cortei a unha do meu filho, ou penteei o cabelo dele, tudo certinho, ele tá tudo certo dentro da minha casa, já dei atenção devidamente, tempo devido para minha esposa, eu fiz tudo o que tinha que fazer. Se eu não fiz algo que eu deveria ter feito para sentar para estudar, ou seja, se eu inverter essa lógica, eu vou sentar para estudar com aquilo na cabeça. Eu não estou suficientemente organizado para absorver um conteúdo complexo. O Wilsinho é especialista em processo civil. Uma das matérias... Não vou adjetivar aqui. Aquela mais difícil, mais chata. É a mais importante. Alguns dirão que é o empresarial. Todos amam penal. Penal e processo penal, todos amam, mas processo civil não são todos que amam. E o encadeamento, porque o processo, vamos falar, processo lato sensu, mas é o procedimento. Então, ele começa com a PI, a petição inicial, logo em seguida tem o disparo. E nesse entremeio, você tem alguns detalhes que você tem que se atentar muito profundamente para você não perder um direito que está sendo tutelado pelo seu cliente, uma preclusão, deixar de juntar um documento. Olha, aqui nesse momento tem que ficar atento com isso. Só um especialista em processo civil tem essa percepção. Então, o estudo concentrado, o estudo organizado para concurso público é fundamental. Na tua opinião, concentre em um concurso, porque tem gente que faz vários concursos e aí você sabe para que lado você corre. O que você acha melhor? Eu entendo que, de uma maneira geral, na vida particular como na vida profissional, a especialização é sinônimo de maturidade, de amadurecimento. Então, se você é um especialista em fazer o leite do seu filho, você está maduro o suficiente para enfrentar diversas outras missões na sua vida. Então, você tem que se especializar em um único edital. Escolhe o edital de delegado de polícia e saiba tudo daquele edital daquele estado. Ah, mas e se então não vou prestar o edital de Minas? Você pode ir, eu acho que você deve ir. Quanto mais você
faz provas de concurso público, mais você aprende como funciona a sistemática de um concurso público. Não adianta você fazer simulado de prova em casa, isso é estéril, é inútil. Você sentar e simular uma prova dentro da sua casa, você não tem a ATP, as condições de temperatura e pressão. Você não tem aquela pessoa do teu lado que fica, às vezes, suando o nariz a prova inteira. Você se esquece de que, às vezes, você pode escolher uma carteira para sentar para fazer a prova e você escolhe justamente aquela que está do lado do sol, que fica batendo sol na sua mão, na sua cabeça a prova inteira. Breno, prefiro fazer prova nas últimas carteiras. A pessoa sai para fazer as necessidades, um xixizinho, ela passa do teu lado, ela fica te incomodando, ela tira a sua concentração. Então, a simulação de prova é fazer prova. Mas você está falando que eu tenho que ser especialista? Olha, especialista em fazer provas e em um edital. Concentrando-se em um único material e sentando para estudar de forma organizada. Esse é o meu método, né? Eu acredito que meus amigos aqui sabem, planejamento, desejam. Mesmo porque o Damaso, certa feita, já disse que concurso público é fazer até passar. E não fazer para passar. E tem gente que, às vezes, vai demorar um pouco mais. Ou acaba desistindo no meio do caminho. Ou desiste, né? Então, se você tem um sonho, né, Breno? Sonho, vai atrás dele, né? Meu irmão, por exemplo, passou num concurso, fez vários concursos públicos. Passou depois de 6 anos fazendo um concurso para juiz. Naquele que ele queria, de fato. Passou em Minas. Então, se ele tivesse desistido, ele não seria juiz hoje, né? Então, e não é fácil, né? Não é fácil. Tem que ser perseverante, né? Além de ter planejamento, como o Breno falou, para dar um passo seguido do outro, porque esse é um processo, é um procedimento que nós vamos cumprindo fases aí. Se a coisa é feita meio sem organização, sem planejamento, a chance de obter sucesso ela é muito pequena. Já se você consegue se planejar e numa vida corrida, como o próprio Breno falou dos dias de hoje, que a gente tem vários afazeres que nos tomam tempo, então esse planejamento é essencial para que no final a gente tenha eficiência nesse processo. Porque senão vai se levar vários anos engatinhando, e no final não vai haver ali a eficiência em se atingir aquele objetivo. Então, assim, tem que ser perseverante, tem que ser compromissado. Porque né? Exatamente, quem procura uma carreira dessa, por ser tão disputado, por estar disputando com gente muito gabaritada, que já está há anos estudando, então precisa ter paciência, mas precisa ter um compromisso, né? Precisa buscar realmente de maneira correta aquele conhecimento e com o tempo, umas experiências, vai vendo aquela matéria que eu estou tendo um pouquinho menos de facilidade, ou estou errando mais numa prova de concurso, que eu preciso de um pouco mais de estudo, e aí você vai dentro desse planejamento, com o tempo se organizando melhor. Mas aquele que mantém essas características de organização, força de vontade, compromisso realmente em estabelecer lá tantas horas de estudo, né, semanais, certamente para uns mais cedo, para outros um pouquinho mais tarde, mas todos terão condição de obter o sucesso, né? Não pode desistir, como o próprio Fernando mencionou. Wilson, numa sociedade que a gente vive muito imediatista, a gente vê muitos jovens que não querem mais investir numa graduação. O direito mostra que para você ter uma carreira você precisa construir, nada imediato, né? Com certeza. E um processo lento, né? Não adianta querer achar que as coisas vão acontecer de maneira muito breve, porque não acontece. É algo que é impossível de acontecer. Dada a imensidão do direito, dado a imensidão de normas jurídicas que regulam a vida em sociedade, que vão, em cada área específica de atuação, né, regular os processos, as questões de direito material, né, o direito das pessoas. Então, seja qualquer área que se for optar, eu quero ser um profissional da área de direito do trabalho, quero trabalhar na área do direito eleitoral, quero trabalhar na área do direito ambiental ou penal, civil, né? É uma imensidão de questões que vão precisar ser analisadas, estudadas, como disse o Breno, bem compreendidas, para que esse profissional, quando cair no mercado, seja em qual carreira ele optar por escolher, ele está em condições de exercer bem a sua profissão. Eu costumo dizer para os alunos, a gente está longe de saber tudo no direito, dada essa imensidão, né, que compreende aí todas
toda a ciência jurídica, mas nós precisamos sair com condições de encontrar soluções para os problemas, né? Quando os problemas chegam para a gente tem que ter uma boa formação para conseguir, através dos nossos estudos, através da pesquisa que vai ser realizada, apontar soluções para aquele problema. Essa é a finalidade da nossa formação, né? Uma boa formação técnico-jurídica é essa, saber se portar e saber solucionar problemas, demandas que nos são trazidas, né? Sempre deparando naquele trinômio, né? Lei, doutrina e jurisprudência, Exatamente. né? Explica isso para mim, professor, que eu não sou da área. A lei muda em constante, sempre está mudando, alterando, né? Os doutrinadores fazem uma interpretação da lei, né? E os julgados, a jurisprudência, são os entendimentos dos tribunais. Então, o aluno, para ter essa gama de conhecimento do que você mencionou aí, Wilson, ele tem que se deparar com uma lei atual, porque como ela se muda diuturnamente, hoje é uma coisa, amanhã é outra. A doutrina, que é feita pelos operadores do direito, pelos pesquisadores, estudiosos, e a jurisprudência, que é exatamente o que os tribunais estão entendendo, né? Desde um Supremo até o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais dos estados, e que pode mudar, tribunais esse federais mudam constantemente. Então, não tem que ter em mente para um concurso público, para uma advocacia, que ele tem a lei, a doutrina e a jurisprudência. E é muito vasto. E tem que estar atualizado, muita coisa. sempre. De preferência. E é por isso que demanda amadurecimento e tempo. Pelo que eu vejo dos meus amigos advogados, o tempo de maturação, assim, para eles começarem a ter bons frutos, é em torno de 10 anos, que é o tempo em que as pessoas ficam conhecendo o trabalho daquele profissional, em que, enquanto isso, ele está se aprofundando, se especializando, e o advogado, ele resolve problemas das pessoas. Então, ele vai ser tanto mais bem-sucedido, quanto mais ele consegue resolver o problema das pessoas. Então, tendo esse norte de, olha, eu quero esse objetivo bem claro, ser um advogado especialista em direito, em tribunal do júri, por exemplo, crimes dolosos contra a vida, você antecipa muitas fases. Então, você se levanta todo dia da cama sabendo para onde você está indo. Mas lembrando também que, assim, é só um arremate do que eu vinha falando do concurso. Eu acho que serve para a advocacia. Arma-se o cavalo para a batalha, mas só quem dá a vitória é Deus. Porque às vezes a gente começa pensando que vai estudar para concurso público e as coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente acaba indo para a advocacia e nos tornamos bem-sucedidos. Ou vice-versa. Quando eu estava na graduação, o Dr. Tiago Pereira, meu amigo, delegado de polícia, ele fazia estágio junto com o Dr. Douglas. E eu tinha na minha cabeça que ele iria ser magistrado. Ele tinha essa postura de juiz. Eu converso muito com ele, eu disse isso para ele. E eu, crente que eu ia ser juiz, o delegado de polícia, eu estudava muito direito penal. Fiz um concurso para delegado, não fui aprovado. Me frustrei, fui para o edital de juiz de direito. Fui até a segunda fase, fui reprovado. Então, apareceu o concurso de cartório, foi quando, então, eu fui aprovado. Eu nunca sonhei ser tabelião. Por isso eu falo, eu armei o cavalo para a minha batalha, só que Deus falou assim, olha, você não vai ser delegado, você tem cara de muita almofadinha para ficar dentro de uma delegacia. A gente quer buscar várias coisas, mas quem dá o arremate final é Deus. É no E tempo mostra de Deus, as oportunidades, né? Pra gente, vão se A construindo. gente quer escolher, quer buscar, mas quem dá a resposta final... Mas é imprescindível essa sua movimentação, a nossa movimentação na busca desse objetivo, né? Porque esperar cair do céu também nunca vai acontecer, né? Então, é um pouquinho de tudo, mas concordo plenamente, é no tempo de Deus, por isso que precisa ter paciência. Nessa sociedade tão imediatista, às vezes as pessoas desistem com pouco tempo, né? Afinal de contas, é um trabalho árduo, estudar é cansativo, é exaustivo. Às vezes demora para né? ver o resultado, né? Exatamente, mas é tudo no tempo correto, no tempo de Deus, né? E as coisas vão acontecendo, naturalmente. E estudar não pode ser um hábito, né? Tem que ser um vício. Ai, é difícil.
Porque se você ficar sem estudar, você está indo para trás. É verdade, é verdade. Vai ter Tá sempre escondido, alguém né? que vai passar você numa reta final aí. Então você tem que ter aquilo como algo de todo dia. É verdade. Como se Procurar fosse um uma forma de costume, tornar né? isso prazeroso, né? Porque aí com não é um certeza, sacrifício, com certeza. a pessoa vai naturalmente ir buscando esse conhecimento. Falo, quando a gente gosta da área, a gente se apaixona da área, eu também nunca imaginei que eu ia fazer direito, né? E talvez por essa vasta gama que o curso permite no que diz respeito às carreiras jurídicas, eu acabei optando pelo direito, numa fase que a gente tem que optar muito cedo, né? Fazer novo, uma escolha de verdade. carreira quando a gente é muito imaturo, novo. né? E eu acabei indo para o ramo do direito e me apaixonei. Então, assim, faço prazerosamente. Então, às vezes a pessoa fala, você passa o final de semana trabalhando. Não, eu passo o final de semana estudando, me preparando, né, para poder fazer um trabalho melhor depois, no dia a dia. Então, assim, não pode ser algo sacrificante, né? E a gente tem que ir aprendendo durante o curso, tornar tudo mais prazeroso, né? E quando a gente gosta, fica realmente tudo mais fácil. Muito bom. certeza. Breno, falando em estudar, Breno tem 3 livros. Eu queria mostrar aqui pro pessoal e você vai Deixa eu abrir contando esse aqui. um pouquinho. Tem uma ordem, Breno? Qual foi o primeiro? Esse aqui foi o primeiro. Esse? Fala pra gente então um pouquinho. Vou pôr aqui pra ver Manual de depois. Oratória, Carisma e Persuasão. Esse livro eu criei a partir de uma apostila do curso de oratória que eu dei presencialmente aqui em Votuporanga, em 2018. Eu faço uma viagem com a minha esposa e volto com essa ideia na cabeça, não sei da onde que surgiu de fato, mas meu pai apresentava o programa aqui nesse espaço, nesse estúdio. Foram tantos, mas que mais ficou marcado é o Cá Entre Nós. E eu venho com essa ideia na cabeça, escrevo primeiramente uma apostila, eu falei, ficou legal, aí eu fui incrementando, igual todos os meus livros. É mais ou menos assim que acontece. Eu monto uma apostila, igual eu fiz aqui, essa aqui, pessoal. Vai sair um livro dessa apostila. Acabo anotando, lapidando até ele chegar a virar um livro. Aí veio esse depois? Esse é o segundo. Oratória Jurídica. Oratória Jurídica, lições que a faculdade não ensinou. Esse é um livro que é meio Mr. M, parece, né? Eu vou te contar o que... Não, mas não tem nada além do que uma vontade muito grande de que os alunos aprendam de fato que é preciso amadurecer e não ficar somente no que está no livro. É necessário observar como se portar diante de um cliente, é preciso saber cobrar de um cliente, é preciso saber despachar com o juiz. E disso o Breno é bom, que a gente estava comentando, né? O Breno vai vir impecável para a entrevista. Faz parte também, né, do trabalho. Porque, assim, e não só do direito, né? A forma como você se apresenta é muito importante em todas as áreas. Então, né? eu tenho uma seguinte teoria. Eu e nem a maioria das pessoas que a gente convive na sociedade não são gênios. Gênios são poucos. Então, eu como sou mediano, eu quero ser esforçado em tudo que eu faço. Então, o que eu posso fazer de melhor na minha postura, na minha vestimenta, sem querer, e eu nunca quero, transparecer a imagem de uma pessoa perfeita. Não sou, eu falo errado, eu cometo os meus erros, é óbvio isso. Só que em tudo que eu posso fazer de melhor, eu faço. Então, a vestimenta é uma delas. Então, esse livro é baseado o primeiro, que é o do curso, são 4 pilares. Então, é a comunicação, oratória, atitudes carismáticas para você alcançar a persuasão. Então, é possível copiar determinadas atitudes carismáticas. Isso é mapeado, tem livro disso. Então, você realizar determinadas ações propositalmente. Falou assim, olha, Breno, eu sou meio antipático. Falou, tá, mas você tem como copiar determinadas ações para se tornar mais carismático com a finalidade de você atingir o seu objetivo, que é o convencimento. Pode ser você falando com um cliente, pode ser você falando com um juiz, pode ser você falando com quem quer que seja, com uma mulher que você queira conquistar, por exemplo. E então são 4 pilares: oratória, a comunicação, gestos carismáticos, a persuasão, que são técnicas de convencimento, que está tudo mapeado, postura e vestimento. Por isso que eu me dedico tanto a essa parte da capinha também. Tem que ter a capinha, mas você tem que falar, você tem que ter conteúdo, você tem que resolver o problema das pessoas, você tem que estar ali estendendo a mão
primeiro antes de depois se vender. Porque é assim que funciona. Isso é técnica de neuromarketing, de persuasão. Isso aí, primeiro você mostra como você age para depois você falar alguma coisa que você pode fazer por ela. Boa. E o último, como que chama aquela obra que vocês me falaram? Do Aquela fôlego? obra que ninguém... A obra do fôlego. A obra de fôlego. Esse é o último. Isso, né? Esse é o último. Manual de Direito Empresarial. Essa realmente é feito para quem odeia direito empresarial. Então, se você odeia direito empresarial... Estou brincando, mas é porque, assim, gente... de 10 alunos, 9 não gostam de direito empresarial. Então, eu fiz... Mais ou menos isso aí mesmo. E é uma área fantástica para se trabalhar, né? Então eu fiz esse livro de uma forma tão palatável e fácil de ser digerida que o aluno... exato, que o aluno vai amar esse livro. Tem espaços aí para anotações. Só para alunos ou empresários também? Porque é dor de cabeça de muito empresário, né? Pensar nisso. Estudantes, advogados novos, recém-formados. Inclusive o Guena já começou a ler, já disse que é bem didático. Ai, legal. Essa é a com intenção. Páginas em branco para poder anotar, inclusive. Para quem estuda é maravilhoso, e né? questões de reforço do capítulo. Isso. Bem didático. Porque, assim, é o sofrimento do concurseiro que já passou por várias etapas. Então, como eu disse, como eu estudo primeiro o que está aqui, no teórico, e depois eu fecho isso aqui. Eu não tenho... Eu faço assim e tento falar o que está aqui, porque é assim que se aprende. Então, tem perguntas aqui que é o nosso estudo ativo. Então, tudo que está no capítulo, ao final, temos perguntas que, se o aluno tentar responder sozinho e conseguir, ele aprendeu. Legal, legal. E feito para ser um caderno, porque para que eu vou ter um caderno se eu posso anotar tudo no livro? É uma apostila de estudos, então. Legal. Você ficar carregando aquele monte de coisa. Esse é o intuito. Legal. Flavinha. Show de bola. Esse daqui eu fiquei olhando, serve não só para quem é advogado, para todo mundo. Para todo mundo. Legal. Oratória, carisma, né? Tão em desuso, né? A pessoa ser carismática, né? E na nossa área é muito importante. Também é difícil, né? A pessoa não fica nem se esforçando, né? Conta história triste, ao invés de contar história alegre, feliz, né? Então... a pessoa chega e fala assim, nossa. E relação humana é tudo, né? E está aqui nessa oratória, nesse carisma. E eu falo, e é próprio da nossa área o poder de convencimento. A persuasão. Então, se a gente pensar num processo judicial, você tem a oportunidade de defender os interesses do cliente por escrito e você terá a oportunidade de defender os interesses do cliente oralmente, na oportunidade de uma audiência, numa sustentação oral de um recurso. Então, como se diz, é mais uma arma à disposição do advogado para ter sucesso no final desse processo. Então, saber usar as melhores palavras, saber se portar, se colocar no sentido de convencer quem está decidindo aquele caso, é primordial para ter sucesso. Então, o estudo técnico sobre essas questões, o aprofundamento técnico, só vai trazer sucesso profissional, na nossa área, porque saber dialogar, saber argumentar, saber ter persuasão para convencimento, é assim, algo que é necessário. Então, muitos não têm isso, e um estudo técnico desse nos permite chegar mais rápido nesse objetivo. Legal, tem oratória em mídias sociais, gostei também, moderno, gostei. Wilson, vamos falar um pouquinho do escritório, essa parte prática para os alunos e também de atendimento à comunidade. Para quem não sabe, a Unifev tem um espaço que atende a comunidade nessas questões judiciais, Explica para a gente como que funciona. O escritório modelo, que atua diretamente ligado ao curso de Direito, ao núcleo de práticas jurídicas, ele tem duas frentes de atuação, na verdade, buscando dois objetivos distintos. A primeira, como eu falei, é poder possibilitar aos nossos alunos experiências práticas, poder, através de casos práticos, implementar aquele estudo teórico obtido em sala de aula. Então, para eles é uma experiência extremamente rica, porque eles vão aprender de uma maneira, como eu diria, que a gente não esquece, a gente fixa realmente aquele conteúdo quando a gente começa, através de casos práticos, aplicar o direito. E, por outro lado, nos permite também a instituição atuar na área social, prestando aí um relevante serviço à comunidade.
Porque além de esclarecimento de dúvidas, que o escritório está lá aberto para tirar dúvidas jurídicas, né, nas mais variadas áreas do direito, então a gente atua esclarecendo dúvidas na área de direito civil, na área de direito penal, direito trabalhista, direito previdenciário, que costuma sempre trazer alguns questionamentos, né, por parte da população. Além desse esclarecimento de dúvidas, a gente ainda pode atuar com assistência judiciária gratuita, né, voltado aí neste caso para as pessoas de baixa renda, pessoas que não teriam condição realmente de arcar com o custo de um advogado, de um profissional, né, sem um prejuízo à sua própria subsistência, sem um prejuízo à subsistência da sua família. Então, através do trabalho lá que a gente presta, que a Unifev presta à comunidade, né, não só permite um conhecimento aos alunos, como também uma atuação que vai de encontro com os anseios e na busca da igualdade. Porque se a gente for pensar, tão importante como é o direito à saúde, o direito à educação, o direito à moradia, é assistência judiciária gratuita. Porque se a pessoa não tiver como, né, custear o serviço de um advogado em determinadas áreas aí que não poderiam contar com esse serviço gratuito fornecido pela OAB, né, eles acabariam ficando numa condição de desigualdade social, né? Quem tem condições pode ter um advogado, pagar, ter um bom advogado, e quem não tem ficaria privado disso. Então, através desse trabalho, busca-se realmente uma igualdade efetiva, né? Concretizar uma equidade, né? Garantir aí que essas pessoas que realmente não têm condições possam ter um bom apoio, um bom suporte também judicial, através de uma atuação, nesse caso, em processos judiciais. Tá? Então a gente entra com ações em favor dos nossos assistidos, a gente faz a defesa dos interesses deles, né? Através dos processos judiciais, quando eles nos procuram. Então, assim, é uma forma de agregar muito valor, não só acadêmico, mas também um valor social, né, para o nosso curso, para todo esse trabalho que a Unifev realiza na comunidade. Quem tiver interesse, como que faz para entrar em contato? Fica lá na cidade universitária? Na cidade universitária. Telefone? Tem. Eu tomei o cuidado de trazer o telefone, né? O telefone para agendamentos lá é o 3405-9990, o ramal 634. Os atendimentos eles ocorrem de segunda a quinta-feira, das 13 às 19 horas, né? E aí é feito um agendamento, um primeiro atendimento é dado pelos nossos alunos, sobre a supervisão de um professor responsável, e depois, então, havendo a necessidade de ingresso de ações, aí é feito um atendimento diretamente com o advogado responsável pelo escritório. Tá? É só daqui de Votuporanga, região? Não, na verdade a gente atende toda a comarca, né? Mas para esclarecimento de dúvidas, sim, está dentro. Para esclarecimento de dúvidas, não. Mas para atuação judicial, assistência judiciária, a gente só pode atuar realmente com aqueles municípios que fazem parte da nossa comarca. Boa. Professor Fernando, a parte prática, eu já tive o privilégio de ir em eventos em que faz simulações de júri e tudo. Essa parte prática é um diferencial no curso da Unifev, né? Com certeza. Nós temos, inclusive, nos quintos, sexto, sétimo, oitavo períodos, os júris simulados, que é uma atividade desenvolvida pela professora Marina, onde ela faz uma equipe, pega um processo de um caso prático, né, transforma para um caso fictício e leva esse processo para os alunos estudarem, para poder já se familiarizar com o procedimento do júri, que é um procedimento especial, muito complexo, né, inclusive, para poder agendar simulados com outras faculdades. Olha que legal. Então, por exemplo, já fizemos com Fernandópolis, com Jales, né, já levamos nossos alunos até São José do Rio Preto, e fizemos lá um trabalho de júri, todos juntos, né? Defesa, uma faculdade, acusação, outra faculdade. E aí a gente vê a paixão que o aluno tem, né, Breno? Da oratória. Pelo direito penal. Entra a oratória a desenvoltura, aí, né? A persuasão no júri é fundamental, né? O advogado tem que convencer os 7 jurados, que são, em tese, pessoas leigas, né? Que vão acabar decidindo por convicção íntima a sorte ou o revés do acusado, né? Então, isso é muito importante para o aluno. Ele acaba desenvolvendo essa oratória, que o Breno bem explicou para a gente aqui.
carisma com o jurado, persuasão, porque no júri quem decide são eles. O juiz é mero aplicador de pena lá, né? Tanto é que a sentença nem fundamentada ele faz a aplicação de pena porque o júri decide com soberania e com forma íntima de convicção. E os alunos gostam muito desse tipo de atividade, né? São raros, o pessoal fica ainda marcado mais na quando memória. Ganha, né? Ainda mais quando a acusação ganha, a defesa ganha. Independentemente de quem sai com a vitória, o importante é o trabalho em si. É a desenvoltura que os alunos têm, né? A organização que tem, né? O estudo que eles fazem, tanto teórico quanto um caso prático, isso aí agrega muito para o curso. Muito bom. Nas últimas oportunidades que nós fizemos, os júris simulados, nós ainda contamos com o apoio do próprio Poder Judiciário, né? Que nos cedeu a sala do júri. Para entrar no clima exatamente, mesmo. o próprio juiz da comarca, fóruns, né? Atuou como juiz no processo. Tá? Então, assim, a simulação foi bem próxima realmente da realidade, né? Com certeza. O local, o modus operandi ali, né? Como ocorre todo esse procedimento. Então, assim, os alunos têm uma oportunidade de experiência, assim, fantástica, né? Que foge dos bancos acadêmicos, né? Das cadeiras da faculdade, né? Então, é muito legal quando a gente pode realmente oferecer isso. O impressionante é que tem uma estatística, não sei se procede, se ela é verdadeira, de cada 100 advogados que advogam na área criminal, um faz júri. Olha. Então é assim, 100? É a média, 100, 2, né? Então 2% fazem júri, né? E é o oral que realmente leva eles a desistir dessa carreira. Eu acho, né? que o fato de estar lá com plateia, né, com parente do preso, Porque né, uma coisa é da você vítima, saber, outra coisa é você apresentar esse conteúdo e convencer porque você todo não mundo. pode parar no meio de uma E falar, de um peraí, deixa eu plenário, procurar um negócio deixa eu aqui. consultar aqui na página 232 do doutrinador tal, porque você tem que estar com tudo na cabeça. É o que nós falamos no começo, você tem que estar estudando diuturnamente. Porque para preparar uma defesa dela e para ainda entender melhor isso, lá no júri, a defesa não tem que ser ampla, ela tem que ser plena. Né? Um dos princípios da organização do júri é a plenitude de defesa. Então, se o juiz entender que o réu está com defesa cerceada, ele pode dissolver o conselho de sentença, cancelar a sessão, remarcar para uma outra data e aquele advogado provavelmente deve sair do processo. Então, é muito sério. Então você tem que estar sempre preparado, estudando, né? Conhecer o processo de ponta a ponta para chegar lá e fazer a sua parte bem feita. Você vê só, doutor, o quanto que é importante. Esses júris simulados, eles são tão importantes, mas tão importantes, principalmente para aquele aluno, como nós dissemos há pouco, ele definiu uma linha de raciocínio, uma meta, aonde ele quer chegar. Fala, olha, eu quero ser um advogado que faça tribunal do júri. Essa experiência, sendo realizada com propósito, ela vai ser extremamente útil para esse aluno. É um pontapé inicial. Certeza. Né? Ele vai fazer com tanta dedicação que aquilo vai ficar marcado como sendo o primeiro experimento dele naquele cenário que ele vai provavelmente implicar e dedicar energia e força para o resto da vida dele. Então, quanto antes definir para onde você está indo, ainda na faculdade, para mim é extremamente importante. A gente procura durante o curso, né, só para finalizar, tentar passar o máximo de prática para o aluno. Porque é ali que ele Júri vai... simulado, porque às vezes entra na faculdade, né, pensando numa coisa. que é só teoria, né? E vai só trabalhar teoria, em outras teoria. vezes, né? Tem audiências simuladas, tem o laboratório de prática que o Wilson quiser falar, ele fala melhor, que ele coordena essa parte aí também, com audiências, né? Tanto reais quanto audiências simuladas, né? Então a prática é fundamental para o aluno, ele tem que unir a teoria e a prática para lá na frente, né, Breno? Na hora que ele cola grau, que ele se gradua e passa na OB ou não, ele já vai ter aquela visão. E também a teoria é muito importante, é fundamental, é a base, né?
Mas a prática também essas coisas ajuda os demais. livros não falam. Né? Essas coisas a gente aprende. É que nem a no capa dia a desse dia. livro aqui, né? Lições Que a faculdade não ensinou. Exatamente. Então isso aí você Tipo vai de coisa, acabar, né? Você só vai a prática acabar. disso. E você procura em todos os livros, mas você não encontra aquilo que você... Ninguém aquela dá o dúvida pulo que a do gente gato tem, totalmente, né? Fica sempre em cima do muro, né? A prática é só com a prática, né? Exato. Só E eu na costumo prática. falar para os nossos alunos lá da prática, né, que eu vivenciei isso na minha experiência profissional. Me lembro que quando recém-formado fui fazer uma sustentação oral no tribunal, eu não sabia nada sobre aquele procedimento, como aquilo ia acontecer. E a leitura dos livros de prática, a leitura do regimento dos tribunais, onde descreve como aquela sessão iria acontecer, não sanava as dúvidas que eu tinha a respeito de como fazer. Então, a gente poder explicar isso para os alunos, eles poderem terem dúvidas, perguntar, poder esclarecer isso tudo, dá para eles uma condição de tranquilidade para quando eles forem fazer isso na prática, né, no exercício profissional. Que eu me lembro que quando fui fazer a minha primeira sustentação oral, foi no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que começavam as sessões ao meio-dia, né, às 10 da manhã. O meu recurso era o 30º na pauta. Né? Então eu poderia pedir preferência de julgamento. Porque quando tem sustentação oral, a gente pode pedir para o nosso processo ser julgado antes dos demais que não têm pedido de sustentação. Eu me lembro que eu não pedi. E eu fiquei sentado lá das 10 da manhã às 2h30, 3 horas da tarde, quando eu fui chamado para fazer a sustentação. Para observar o que os advogados que estavam lá para fazer faziam, para que chegasse na minha hora eu fizesse exatamente igual. Então, assim, questões como quando eu deveria adentrar ao recinto do plenário, de que modo eu deveria me dirigir aos desembargadores, como eu deveria iniciar a minha sustentação, porque eu sabia, porque a lei me dizia que eu tinha 15 minutos para trazer a minha sustentação, meus argumentos, mas me portar, como saber que aquela sessão iria se realizar, eu estava completamente perdido, porque eu não tinha tido a oportunidade de uma experiência prática ainda na faculdade. Né? Então eu costumo falar para os alunos, valorizem isso. Isso é um diferencial do nosso curso. Né? E que vai já permitir que lá na frente eles não se sintam tão perdidos, desamparados. O tempo está voando, nosso programa está acabando. Para finalizar, pena, né? Eu sei que a gente poderia ficar aqui horas conversando, já poderíamos, fica o sim, convite para um próximo. Para finalizar, eu queria que cada um deixasse um recadinho. Fernando, começando perguntando sobre a Unifev, está sempre de portas abertas para quem ainda está na dúvida de qual curso fazer, quiser conhecer o direito. Até o final do mês, ainda as matrículas e rematrículas estão ainda disponíveis na central de atendimento, né? E gostaria de agradecer o seu convite, né? O convite da Unifev, da instituição, e nos abrir para poder bater um papo tão gostoso, tão leve, né? Tão rico, né? Em tanta informação, e como disse a Flávia, poderia ficar aqui 10, 12, 15 horas, que o assunto não se esgota, né? Grande abraço, Breno. Conheço o Breno há um dia. Teve o prazer, a satisfação imensa de conhecer o Breno ontem, lá no nosso escritório de prática jurídica, ali na cidade universitária. E satisfação muito grande de conhecer você. Noto que você é um ímpar no que você faz, no que você fala. Bondade sua. Nunca vi você lecionar, mas não tenho dúvida que você deve ser um exímio professor. O terror dos tímidos, ouvi dizer. Ouvi Por isso dizer. já conheço há 2 anos, quando eu entrei na faculdade, que eu fui conhecer o núcleo, o Wilson estava numa salinha, numa mesinha à direita lá, eu falei, boa tarde, ele, boa tarde, estou chegando aqui para somar no time, né? E hoje ele é meu braço direito ali no núcleo de prática, né? Meu amigo, né? meu confidente, meu companheiro de matriz curricular, de TCC, né? Ainda tem a Marina que nos ajuda também muito com isso aí. E você, né, Flávia, pela essa abertura aqui que você nos dá para poder fazer um diálogo tão gostoso, tão rico como esse. Obrigada. Mesmo de coração. Eu também não poderia deixar de agradecer a você, né, pelo convite, pela oportunidade da gente poder estar aqui falando um pouquinho mais do nosso curso.
também externar para todos aí que nos assistem, para que nos procurem, né? Que possam conhecer um pouquinho mais do nosso curso, que possam conhecer a tão boa estrutura que a faculdade tem, que vai permitir realmente um engrandecimento deles, né? E uma boa formação técnica profissional. E não poderia também deixar de dizer o prazer, né? Que é participar de um programa com o Fernando, que eu conheço há 2 anos, como ele disse, pouco tempo, mas que já se tornou um grande amigo, né? Uma pessoa que eu admiro demais. O Breno, que pudemos trabalhar por vários anos, né, Breno, juntos lá na faculdade, e que sinto saudades, né, da ausência, em razão da ausência dele lá. O Breno é uma pessoa muito querida, então para mim é uma satisfação enorme estar aqui também do lado dele. E mais uma vez então eu só tenho a agradecer, né? E a gente está à disposição de todos lá, fiquem à vontade para nos procurar. Obrigada. Eu vejo nesses 2 profissionais aqui algo que eu entendo que é fundamental, de valor, de princípio, que é a transparência e a lealdade. Eu vejo que vocês têm muito para oferecer para a Unifev. Boa sorte para vocês. Quero agradecer muito vocês pela participação, pela forma desenrolada de falar sobre o direito, e acho que em comum tem a paixão, que os 3 eu vejo na fala dos 3, e que tenha passado um pouquinho dessa paixão para quem tem vontade de seguir nessa área também, tá? Obrigada. Agradeço muito. Nós que agradecemos, Obrigada. é um prazer. Obrigada. Sensacional. Obrigado. Obrigado, Bora, viu? tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Sensacional. Até logo.